سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, estimados irmãos e irmãs, nós vamos abordar e fazer continuidade a uma série de vídeos sobre a criação do mundo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a localização mais baixa sobre o globo terrestre, sobre a Terra. Numa batalha famosa realizada no lugar mais baixo sobre o globo terrestre, sobre a Terra, uma batalha entre os bizantinos e os persas. Essa batalha teve lugar no chamado, hoje em dia, o Vale de Jordânia. Esse Vale de Jordânia, o Mar Morto, é classificado, localizado como o lugar mais baixo do nosso planeta. Segundo uma organização chamada Unicef, está confirmado que esse lugar, o Vale de Jordânia, fica aproximadamente 395 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Então, nós estamos abordando esse assunto dessa batalha realizada entre os crentes cristãos na época do profeta Muhammad, faz aproximadamente 1440 anos. Essa batalha, essa grande batalha foi realizada nesse lugar, no Vale de Jordânia. O Alcorão está chamando a atenção e falando para os crentes muçulmanos que ficaram tristes, lógico, por causa da derrota, porque os persas derrotaram os bizantinos cristãos. Então os irmãos muçulmanos ficaram embaixo, tristes, porque os irmãos dos livros sagrados, como fala o Alcorão, os crentes cristãos perderam a guerra. Então eles queriam, sonhassem que os cristãos bizantinos ganhassem e derrotassem os persas. Allah subhanahu wa ta'ala falou, confirmou no Alcorão, num surat, um capítulo alcorânico, e Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão que dentro de poucos anos Allah subhanahu wa ta'ala faz os bizantinos derrotar os persas. Aqui nós temos a frase alcorânica Alif Lam Mim. Os bizantinos foram derrotados na terra, na terra mais baixa. O Alcorão fala que foram derrotados na terra mais baixa, porém depois da sua derrota vencerão dentro de alguns anos. Porque é de Deus a decisão do passado, do presente e do futuro. E nesse dia os fiéis se regozijarão. Esse surat, número 30, versículo 1, 2, 3, 4, fala que os romanos, os persas derrotaram os romanos, e Allah está anunciando, falando nessa frase alcorânica, que dentro de poucos anos, ele mencionou o tempo que vai levar para voltar, para ter outra batalha, e os romanos, os bizantinos, vão derrotar os persas dentro de poucos anos, como diz o Alcorão, e isso aconteceu. E também o Alcorão menciona e fala e chama a atenção que o lugar da batalha vai ser nesse lugar mais baixo do nosso globo terrestre. Então, Deus está chamando a atenção, que é considerado também um milagre alcorânico, falando sobre o futuro de uma nova batalha entre os bizantinos e os romanos, e fala também sobre o lugar que ultimamente, através da nossa tecnologia, de instrumentos avançados, conseguimos saber que esse Vale de Jordânia e esse Mar Morto, considerado o lugar mais baixo do nosso planeta, aproximadamente 365 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Os muçulmanos, claro, ficaram felizes de receber essa informação escrita numa frase alcorânica, que dentro de poucos anos os bizantinos derrotarão os persas, e no mesmo lugar mais baixo do planeta.
Então, esse foi um acontecimento, uma grande batalha mencionada no Alcorão, falando sobre o tempo que vai levar para os bizantinos derrotar os persas, e também falando e mencionando sobre o lugar mais baixo do nosso planeta. Meus queridos irmãos e irmãs, até o próximo vídeo. Que a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم